Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, vós que fois libertos das amarras da religião, seja pagã, seja judaica, em nome da lei, vós que fois chamados para servir a Deus na liberdade em Cristo Jesus, não se coloque de novo debaixo das amarras da religião, da lei, da servidão pesada, do fardo pesado, do jugo rigoroso da religião. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vocês se deixarem se circuncidar, como esses que estão entrando no meio de vocês e falando que para ser de Deus não basta entregar a vida para Jesus, tem que ser circuncidado, se vocês se deixarem circuncidar-se, Cristo de nada vos aproveitará, porque seria como se vocês estivessem dizendo: Cristo não é o suficiente. Temos que nos circuncidar-nos. E de novo, eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar-se, que está obrigado a guardar toda a lei. Todo homem que vier a querer circuncidar-se para dizer que é servo de Deus, ele vai ter que cumprir toda a cartilha da lei, ele vai ter que tentar justificar-se a si mesmo pelas próprias obras, cuja qual é impossível. Separados vocês estão de Cristo se assim agir. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vós que tentam se justificar-se pelas próprias obras, pelos próprios méritos, vocês estão jogando a graça de lado, vocês estão recusando a graça de Deus e recusando de que a sua salvação é por obra dele e não por mérito seu. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, que é de Deus, provém de Deus, foi feita em Deus, por Deus, na cruz, e a minha única obra que eu posso fazer é crer. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Em Jesus Cristo, cortar um pedaço da pele, que é o dogma religioso judaico, não tem virtude alguma. Como, da mesma forma, deixar de cortar não tem virtude alguma. Mas o que vale em Cristo Jesus é a fé que opera por amor. Ó Gálatas, antes vocês corriam bem, andavam bem. Quem vos impediu, quem vos ludibriou para que vocês não obedeçam à verdade do genuíno evangelho, da simplicidade, do fardo leve, da vida com Cristo, que é diferente de vida com religião? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Esses que estão persuadindo vocês, ludibriando vocês, convencendo vocês, não provém daquele que vos chamou a graça. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquele mesmo fermento que Jesus disse para os seus discípulos, o fermento dos fariseus em Mateus 16. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Aqui Paulo está dizendo, esse fermento, ele tem capacidade de afetar a massa inteira. Vocês estão deixando com que esse fermento farisaico, religioso, estraguem toda a massa do evangelho que com tanto carinho eu cuidei. E um pouco de fermento, um pouco de heresia, um pouco de religião inserida no evangelho simples, puro e verdadeiro, estraga toda a massa. Aí aqueles que eram para ser cristãos, servos de Cristo, seguidores de Cristo, passam a ser fariseus pintados de cristãos. Eu confio em vocês, no Senhor, que nenhuma outra coisa vocês sentirão, mas aqueles que vos inquietam, seja eles quem for, esse grupo que entrou no meio de vocês, eles sofrerão a condenação por perturbarem o evangelho de Deus. Eu, porém, irmãos, eu, Paulo, digo, se prego a circuncisão, se eu pregasse por aí a circuncisão, de que para ser de Deus tem que ser circuncidado, por que seria, pois, eu perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado, porque se é a circuncisão objeto suficiente para fazer um homem ser ou não de Deus, a cruz de Jesus não serviu de nada, seria aniquilada. Tudo aquilo que foi feito em Cristo, na cruz do Calvário, onde foi pregado ali os nossos pecados, as nossas transgressões, tudo aquilo que foi previsto
profetizado em Isaías 53 não serviu de porcaria nenhuma. Se assim eu cresce. Aí Paulo fala, eu queria que fossem castrados, cortados, todos aqueles que andam inquietando vocês com esse evangelho cheio de amarra religiosa, cheio de doutrina humana, cheio de tradição humana, cheio de inserções, fardos pesados, com um sistema e um pacote religioso que querem fazer descer na goela de vocês. Porque vós, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade em Cristo. Mas não é porque foram chamados para a liberdade em Cristo que vocês também devem dar ocasião à libertinagem, porque liberdade não é a mesma coisa que libertinagem. Liberdade da religião não é libertinagem em prol do mundo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Vocês são livres para servir a Deus em Cristo, sem o peso da religião, mas não confunda a liberdade com libertinagem. Não use o pretexto da liberdade em Cristo para você se tornar um libertino, promíscuo, rancoroso, cuja qual faz de tudo aquilo que seja contrário aos ensinamentos de Cristo, sob o pretexto de eu sou livre em Jesus. Você é livre das amarras da religião, mas você não é livre para se entregar à carnalidade, ao pecado, ao mal. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, que é nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todo o ensino de Deus, toda a palavra entregue por Deus se resume a amar o seu próximo como a ti mesmo. Pois quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não adultera, você não rouba, você não mata, você não cobiça. Porque o amor que tu tens por ti, você também tem pelo teu próximo. E quando você ama o teu próximo, você comprova que verdadeiramente você ama a Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, como diz na carta de Tiago, quando você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, você é mentiroso. Você é mentiroso, pois o teu próximo você vê. Você vê. A Deus você nunca viu. E se você não ama aquele que você vê, como pode dizer que ama aquele que não vê? Se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vejam, não vos consumais também uns aos outros. Se derem lugar à carnalidade ao ponto de um se devorar aos outros, da mesma forma, vocês vão de um extremo para o outro. Primeiro Paulo está chamando para sair de um extremo, que é se pôr embaixo dos dogmas religiosos. Mas não está chamando para ir para outro extremo, se entregar à consumação libertina do homem, às concupiscências da carne. Não adianta sair de um para o outro. E aqui Paulo está falando, eu chamo vocês para sair das amarras da religião, mas não é para se entregar à libertinagem do mundo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Porque aquele que se põe debaixo da lei e tenta, através de mérito próprio, através de condutas morais baseadas na tradição humana, condutas religiosas criadas pela tradição humana, quem tenta através desses sistemas se justificar, nada mais é do que um homem carnal querendo se fazer santo diante de Deus. Mas quando você vai se justificar no sangue do Cordeiro, você está andando pelo Espírito, porque é na fé da promessa de Deus que fez Abraão, que se cumpriu em Cristo, que salvou a mim por obra dele. E pela fé eu ajo em espírito, crendo nessa promessa que se cumpriu em Cristo e se efetiva alcançando a mim. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, porque aqueles que buscam se justificar pela moral é um sujeito carnal, e aquele que se entrega à libertinagem do mundo é sujeito carnal. O que tenta se justificar por mérito é carnal. O que tenta a pretexto de ser livre em Jesus e se lança nas concupiscências da carne, também é carnal.
Mas aqui nós temos o sujeito ponderado, um sujeito prudente. Esse é o que anda em espírito. E se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei, não é a lei que impõe como vocês devem agir, mas é o próprio amor de Deus agindo em vocês e vocês dando fruto, não por lei, mas é porque nasceram de novo da água e do Espírito e assim frutificam. E as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já vos antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todas essas coisas descritas por Paulo provêm da carne, provêm da conduta humana, provém da natureza caída do homem. Nada dessas coisas feitas pelo sujeito, praticadas pelo sujeito, vividas pelo sujeito, provém do Espírito de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Siga a lei ou não siga a lei. Aquele que pratica tais coisas está na carne, vive na carne, se entrega à carne. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, que é controle próprio, domínio próprio. Os frutos do Espírito, aquele cuja qual você olha e fala, esse sim é homem de Deus, não é por causa da roupa, não é por causa de quantas vezes ele frequenta a igreja, não é por quantas línguas ele fala, não é pelas línguas estranhas que ele grita nos templos religiosos, não é por causa do jargão crente que ele diz, o fruto do Espírito é amor. Aquele que tem o Espírito de Deus nele, aquele que é de Deus, tem o Espírito de Deus, anda os mesmos passos de Jesus, anda em amor. Outro fruto, alegria, que não é andar sorrindo em qualquer momento, mas é um sujeito que ao chegar traz a alegria, o bem-estar para aqueles que estão próximos, pois a presença do Espírito de Deus está nele. É um sujeito que traz paz, longanimidade, benignidade e bondade. É um sujeito de fé, como Abraão foi. É um sujeito de manso, como Jesus foi. E é um sujeito que tem controle próprio. Não existe homem cheio do Espírito Santo que não tenha controle próprio, seja num culto religioso, seja fora. Não tem essa história de o Espírito de Deus me faz ficar descontrolado. Porque o fruto do Espírito é justamente controle próprio. É o homem saber controlar sua própria carne em qualquer circunstância que esteja. Contra estas coisas, diz Paulo, não há lei, não há proibição. Não há proibição de Deus para o amor, para a alegria, para a paz. Não há lei que determina o quanto você tem que aplicar de bondade, de fé, de mansidão, de controle próprio. Contra estas coisas que são frutos do Espírito, não há lei que proíba, que limite, que atrapalhe, que crie empecilhos, que crie inserções do que precisa ser para ser. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo nasceram de novo da água e do Espírito. Os que são de Cristo, os pecados foram cravados naquela cruz. Os que são de Cristo vêm para viver uma nova vida e ele não está mais nem preso nas amarras da religião, seja judaica, pela lei, ou seja de qualquer outro tipo de religião. E também não está largado na vida em pecado sobre o pretexto, sobre a ideia de sou liberto da lei, então vou viver em libertinagem. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. As paixões pela tentativa de justificação por mérito próprio e as concupiscências, a corrupção, que é o pecado, a libertinagem, a promiscuidade, todos os frutos que não são do Espírito, que Paulo manifestou em cima, a impureza, a lascívia, a prostituição, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e todas as outras que forem semelhantes a essa. Se vivemos em Espírito,
andemos também em espírito, nem presos debaixo da amarra da religião, nem entregue a toda a concupiscência da carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Como é que eu ando em espírito? Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Isso está na primeira epístola de João. E como que eu devo andar como ele andou? É Jesus. Leia Mateus 5, 6 e 7, nós temos Jesus no Sermão da Montanha ensinando como que um homem deve ser. Ou leia os 4 evangelhos mesmo e veja ali a representação de Deus em forma humana ensinando o homem a ser homem de verdade. Não sejamos, pois, cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pois, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E andar em espírito é andar igual Jesus andou.